Mas o culto continua, o culto é a nossa vida. Então, trazer do que temos recebido para o Senhor é uma expressão, sim, belíssima, talvez mais bonita do que boa parte das nossas canções. Consagramos ao Senhor as nossas vidas, bens, o ser. Como descrever? Como explicar? Amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Me conheces bem. Sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou, é de coração, tudo que eu disser e fizer, num hino de louvor. Jesus de Nazaré, se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, meu louvor é de coração. Gratidão, não vou esquecer. Vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Conheces bem, me conheces bem, e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Ajudar com as palmas, vamos juntos. Aleluia. É de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, diga mesmo assim, Senhor, mesmo assim, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
preparando o nosso coração para meditar nas Escrituras. Jesus é tudo. Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Canção que eu compus com o querido Guilherme Kerr. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Eu não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Juntos, amados. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Congregação, não tem ouro, não tenho ouro. É a minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Diga amém. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. A última vez. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Com as palmas e muita alegria. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra. Aleluia. Amém. Te dar.
Queridos, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, pastores, presbíteros, conselho dessa igreja, liderança espiritual dessa comunidade. Que privilégio estar aqui com vocês, pelo menos uma ou duas vezes ao ano. Né, queridos? Muito obrigado, é uma honra que eu aceito e que eu encaro, digamos assim, com temor e tremor, né? Esse é um púlpito muito importante para a igreja brasileira, para a igreja evangélica, para a igreja de Cristo, especialmente aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Há 2 semanas eu estava lá em São Paulo ainda, vindo aqui para o Rio, férias com a família, como a gente faz todos os anos, e eu tive o privilégio de ministrar com o reverendo Jeremias Pereira, também conhecido pelo singelo codinome de Varão Sustança. Não é? Um homem de Deus, sem tirar nem pôr. Né? E a gente ministrou, ele é, como vocês sabem, uma figura muito espirituosa e espiritual. Né? E ele falou, nos lembrou da amizade que tinha com o reverendo Antônio Elias. Né? E ele disse que uma vez pregou um sermão, eu não lembro exatamente agora o tema e o texto no qual ele se baseou, e ele disse assim, rapaz, foi uma coisa assim daquelas que a gente peca, que você diz amém, e aí o culto está terminando, e você diz para você mesmo assim, puxa vida, hoje eu arrebentei, perdão, Senhor, mas eu arrebentei. E ele disse, foi demais. Aí o reverendo Antônio Elias, né, na próxima semana, na semana seguinte, eu imagino aqui, estou tentando recompor os fatos, né, foi a 8ª, e imagina o texto que ele prega, o mesmo texto que o Jerê tinha pregado e que se achara o máximo, né? E aí o reverendo Antônio Elias prega com unção, com graça, e aí no final do culto, aquele modelo ainda que a gente tinha antigamente de ficar ali fora abraçando os irmãos, né? E ele está do lado assim, se mordendo, ele confessou, se mordendo de raiva, dizendo, mas o meu sermão foi melhor. É o mesmo texto, mas o meu foi melhor. E aquela irmãzinha amada, querida, diaconisa da igreja, que ele acompanhava já há muitos anos, comete essa traição assim, digna de nota, né? Ele dizia, essa ignomínia pública de dizer assim, reverendo Antônio Elias, nunca ninguém pregou nessa igreja um sermão tão maravilhoso como esse, nesse texto. E ele disse que pecou de novo, né? Ele disse, perdão, Senhor. Então, esse é um púlpito muito privilegiado. Queridos, eu quero, nessa noite preciosa, fazer 3 coisas com vocês aqui, com a leitura e exposição das Escrituras. A primeira delas é refletir sobre a fé. Eu queria, então, queria pensar com os irmãos sobre a fé, sobre esse fenômeno tão presente de Deus e de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor de Hebreus. Vamos refletir, em primeiro lugar, sobre a fé. Em segundo lugar, eu queria meditar sobre a oração da fé, para usar essa expressão do apóstolo Tiago. Então, quero refletir sobre a fé, mas quero meditar num exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, já vou dar aqui o texto para os irmãos, para a gente ler juntos. Um exemplo de uma oração, a oração da fé, ainda que, conquanto que essa oração da fé nos pareça bem estranha à primeira leitura e à primeira vista. Mas eu insisto, ela é um exemplo daquilo que o apóstolo Tiago chama de oração da fé. Então, eu quero refletir sobre a fé, eu quero meditar sobre a oração da fé, que salva o doente, que nos permite experimentar o milagre de Deus e o meu coração e o seu coração a orarmos assim, conforme esse exemplo que eu vou partilhar com vocês. Refletir, meditar e desafiar. Que o Espírito do Senhor nos ajude nessa noite.
O que é fé? Afinal de contas, o que é essa coisa que chamamos de fé? O que é ter fé? O que significa possuir fé ou ser possuído pela fé? Eu lembro, eu era jovem e professor aqui no Rio de Janeiro, na rede pública, e lembro quando do falecimento do grande antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro. E o Leonardo Boff, esse conhecido frei e teólogo brasileiro que caiu em desgraça lá com o pessoal de Roma, né, com seu antigo amigo Ratzinger, que veio a ser o Papa Bento XVI, o Boff dá uma entrevista para uma revista conhecida, e nessa entrevista, o interlocutor, o jornalista, comenta sobre o passamento, o falecimento de Darcy Ribeiro. Porque lembrar que, de fato, Boff e Darcy eram muito próximos, muito amigos. E o Boff diz o seguinte: quando o Darcy estava já para falecer, ele o visita, e quando faz isso, ele fala, ele tenta consolá-lo, e ao tentar consolá-lo, o Darcy o interpela, dizendo: Boff, meu amigo, você é um homem de fé, eu queria ter fé. Ah, Boff, como eu queria ter fé. Como ter fé nesse momento me ajudaria? Como enfrentar esse momento escuro me ajudaria? Mas eu não tenho fé, confessou esse antropólogo e esse sociólogo e esse educador brasileiro. O que é ter fé? O que é possuir fé? O que é ser possuído pela fé? Porque alguns têm fé e outros não têm fé. No senso comum, na cabeça das pessoas, no dia a dia, no chão das coisas, na conversa da feira, no papo informal, depois do almoço, se a gente entrar nesse assunto, possivelmente, como eu, se você presta atenção à música popular brasileira, à poesia, à cultura, possivelmente você vai lembrar de uma canção da Rita Lee, não é? Como vai você, essa pessoa comum, filho de Deus? Quem lembra desse louvor? Nessa canoa furada, nadando contra a maré. E diz a Rita Lee com seu jeitão assim tão provocador: não acredito em nada, só não duvido da fé. Como assim? O que está em voga? O que está sendo discutido aqui nessa canção? Não acredito em nada, só não duvido da fé. Ou se a gente evocar um outro compositor, né, esse baiano espetacular, esse poeta extraordinário chamado Gilberto Gil, não é? Ele tem uma canção que ele diz: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, para usar bastante da sua baianitude, né? Será que quando a gente fala de fé, quando a gente lê sobre fé, quando a gente usa a expressão fé, eu tenho fé que o Senhor vai me ouvir, tenha fé, meu irmão, o justo viverá pela fé, bradou o apóstolo, recuperou esse brado Lutero, né? E teve o coração estranhamente aquecido, o grande John Wesley, exatamente ao ler o comentário de Lutero aos Romanos. Será que quando a gente fala de fé no senso comum, na cabeça das pessoas, na conversa do dia a dia, a gente está falando do mesmo tipo de fé que as Escrituras nos convocam, nos convidam e nos exortam a ter, irmãos? Esse é um ano importante para nós. Nós vamos comemorar, né, já estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. As 5 solas, esses 5 pilares da Reforma Protestante estão aí sendo lembradas. Só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, e a Deus somente toda a glória. Só a graça, só a graça, só a fé, só a Escritura. O que é fé? O que é crer? Que fé é essa que os reformadores nos convidaram a recuperar a partir da leitura das Escrituras? Que credo, essa é uma boa expressão, né? Que credo é esse que nós temos? Porque credo, para muita gente, é uma fórmula de esconjurar algo ou alguém, não é?
alguma coisa esquisita. O sujeito passa numa rua e vê um cemitério, ele já faz o sinal da cruz e diz, ou então diz cruz, credo. Que é um pouco essa herança desse cristianismo católico medieval, que gostou muito de fetiches, né? de penduricalhos religiosos. Né? O credo dos apóstolos, a palavra credo vem de creio em latim, credo, creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu preguei uma série de sermões no credo dos apóstolos e eu esperava isso. Porque crente é assim, né? Crente é chato. Eu esperava alguém dizer, mas pastor, isso é coisa de católico. E eu disse, é mesmo, dos crentes da catolicidade do corpo de Cristo. Né? Isso é coisa do povo de Deus de todos os tempos e de todos os lugares. Qual é o seu credo? Em que você crê? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tempo que vivemos, irmãos, pode parecer rude para um pregador dizer preste atenção, mas se me permitem, prestem atenção a esse tempo que vivemos, pois esse é um tempo complicado para a nossa fé, cada vez mais complicado para pegar leve. E é um tempo onde um ceticismo, onde uma inimizade, onde uma beligerância à fé simples e singela que nos é proposta nas Escrituras está cada vez mais sob ataque. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que é um tempo muito refratário, muito inimigo da fé, também é um tempo em que a fé cresce muito. É um paradoxo. É um tempo de muita resistência à fé por uma série de questões que não cabe num sermão, numa mensagem, numa reflexão de domingo à noite, mas é um tempo onde a fé prolifera. Se os senhores assistiram a posse do novo presidente dos Estados Unidos, sem comentários aqui, sem nenhum partidarismo, nem nada, estou falando de coração aberto, né? Vocês viram uma série de pastores orando, falando e tudo mais. Os Estados Unidos é uma maior nação religiosa da face da terra, e dizem as más línguas, que é governada por gente que não tem fé. Então é um tempo importante para a gente retomar as raízes, as bases, os alicerces da nossa fé. E para isso, eu penso que um texto que pode nos ajudar muito, eu os convido a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Esse é um texto que eu acho que é emblemático para pensarmos o que é fé, o que é a crise de fé que começamos a enfrentar e enfrentaremos cada vez mais. Depois eu quero ler um outro texto do Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, que é o texto por excelência sobre fé. O texto que faço referência, irmãos e irmãs, é Marcos 9, 14 em diante. A cura de um menino endemoniado, um menino possesso. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que é que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, geração, qual é o adjetivo que ele usa? Geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Quanto tempo? Desde a infância, respondeu ele.
Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Verso 24 do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ficou de pé, em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, permita que eu os lidere em oração. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Amém? Cremos, Senhor, mas o nosso coração tem sido assolado por nuvens escuras de dúvidas e de ataques satânicos. Cremos, Senhor, mas fazemos parte, estamos cercados por essa tal geração incrédula. Cremos, Senhor, mas ajuda-nos a vencer a nossa falta de fé. Oh, Deus. Eu sei que temos aqui pessoas visitando essa igreja querida e acolhedora e que estão à procura, Senhor. Estão à procura daquilo que pode lhes mudar a vida sem paz, a vida sem alegria, a vida sem esperança, a vida sem perspectiva. Ó Cristo, que o Teu Espírito revele quem Tu és a esses corações que buscam conhecer-te, Senhor. Fortaleça-nos a fé nessa noite, Deus, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Fala conosco, Senhor, e glorificaremos o Teu nome e Te daremos toda a glória e toda a honra, hoje e até o dia de Cristo. Amém. Para entendermos então, irmãos, ou para tentarmos responder essa série de perguntas que eu fiz, eu relembro o que é fé, o que é crer, qual é a nossa confissão de fé, qual é o nosso credo, como ressignificar isso num tempo tão árido, não é? Num tempo tão zombeteiro da fé simples, bíblica, evangélica. Eu queria convidá-los a ler outro texto antes de voltar a esse exemplo, a esse episódio, a essa narrativa. É o texto clássico sobre fé, Hebreus 11. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Se você nos visita, se você visita a igreja, se você visita essa igreja hoje à noite, fique perto de alguém e, por favor, compartilhe essa leitura bíblica. Hebreus 11 nos ajuda a pensar o que é fé. Por quê? Porque, em primeiro lugar, no verso 1, o texto bíblico diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz que fé é certeza e prova.
Se você tem um salutar hábito de anotar aí, anota aí. O que é fé? É certeza e é prova. Quem crê no Deus da Bíblia tem certeza e tem prova. Fé, segundo o autor de Hebreus, é certeza e é prova. E esse texto é um escândalo para o cético, para o incrédulo, para o ímpio. Porque como é que você vai ter certeza de Deus? Como é que você vai provar Deus? E a argumentação crescente nesses requentadores de marmita, aí chamados de novo ateísmo, por exemplo, é que a fé não é racional, é o argumento usado. O crente abraça uma irracionalidade, porque a fé não é racional. Mas pense comigo, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, só os seres racionais possuem fé. De fato, a fé não pode ser provada racionalmente. Não dá para fazer uma equação matemática. Ainda que Einstein, ainda que a nova cosmologia, ainda que o encanto dos astrofísicos, nos seus cálculos, nos seus exercícios matemáticos, ainda que gente como Anselmo, Agostinho, Tomás de Aquino e muitos outros filósofos tenham literalmente perdido os cabelos da cabeça e ficado carecas de saber que não dá para provar a existência do Todo-Poderoso, matemática e filosoficamente, só quem possui fé somos nós, seres racionais. Eu não conheço nenhum gato batista. Você pensa que eu vou falar cascão presbiteriano? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu não conheço nenhum curió presbiteriano, apesar de termos o reverendo Josué Rodrigues aqui, não é? Com a sua maviosa voz. Os animais não têm fé. Os animais não têm essa angústia, para citar o pensador do século XIX, nosso irmão Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Eles não têm essa angústia até a morte, porque a gente tem certeza que a gente vai morrer. A gente fica sofrendo, a gente fica adiando, a gente fica protelando, a gente não gosta de enterro, a gente não gosta de sepultamento. Como diz o pessoal ali de Tanguaia e Rio Bonito para cima, acho que Itaboraí já cabe, talvez São Gonçalo, pensando bem em Niterói. Fala nisso não. Conhece essa expressão? Não é? Do outro lado da poça d'água o pessoal não usa Fala nisso não. Cruz. Escrevi um texto ano passado para Ultimato, quando do falecimento do nosso preciosíssimo reverendo Elben César. E a Clênia disse, pastores, que leu para a mamãe: A Arte de Morrer, Ars Moriendi. Na Idade Média, antes da Reforma até, muitos sacerdotes cristãos entendiam que o seu ministério, o seu trabalho, era preparar as pessoas para morrer, para encontrar-se com o seu Senhor. Não tenha medo da morte, porque aquele que adoramos, que servimos, ressuscitou. Ele está vivo. E digo mais, e Ele veio, Ele está presente a essa reunião. Eu creio. Você crê? Esse texto, fé é certeza e prova, escandaliza o espírito cético. Parece uma contradição de termos, né? O espírito cético, né? Mas esse ambiente cético de hoje, você vai ter que dormir com esse barulho. A Escritura é autoritativa. E ela nos afirma, inspirada pelo próprio Espírito Santo, que fé é certeza e prova. Em segundo lugar, o verso 3 de Hebreus: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse texto, Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, deveria encabeçar qualquer aula, qualquer curso, qualquer conteúdo programático sério de física, inclusive de física quântica.
Por quê? Eu tenho lido sobre isso e é impressionante, irmãos, como a física, agora a física quântica, informem-se a respeito, interem-se a esse respeito. Grandes mentes, brilhantes mentes, singulares intelectos da física, da astrofísica moderna, estão cada vez mais confrontados com aquilo que eles chamam de possibilidade de Deus, devido ao seu orgulho. Ficam falando do Big Bang, de bilhões de anos e tudo. Ficam propondo que não havia nada, nem tempo no espaço, e de repente, do nada, surge o tempo e o espaço. Uma vez perguntaram para Agostinho o que é que Deus fazia, ironicamente, antes de criar o tempo, e o bispo não estava num dia bom. Estou falando de Agostinho de Hipona, eu deixo isso claro, não de o Carrara lá da Grande Família, né? E Agostinho não estava num dia bom, ele disse assim, sabe o que Deus fazia antes de criar o tempo? Estava criando um inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Muito bom, né? Há uma série de cientistas sérios, seríssimos, tateando, irmãos, tateando. Aí Romanos 1 nos ilumina de novo, né? Não há desculpa para não considerar o Criador de todas as coisas. Tateando, assustadíssimos com o fato de que é necessário ter mais fé para ser ateu do que ser crente. Não é demais isso? Há um filósofo paulista, amigo inclusive de pastores, o Pondé. Ele é um sujeito assim meio figura, mas eu gosto de coisas que ele diz. Algumas coisas. E ele diz, por exemplo, num livro recente, que o ateísmo é a resposta mais fácil e preguiçosa. A resposta e a opção mais difícil, mas que exige existencialmente muito mais de nós, é a fé. E ele vem do judaísmo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o verso 3 de Hebreus sugere para a gente, afirma, declara de forma categórica que a fé é o modo de conhecimento por excelência. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. A fé é certeza e prova, e a fé é o modo de conhecimento, de compreensão, de interação com o real, com a realidade. A fé, irmãos, não é inimiga da razão. Fala isso para o teu professor, jovem aqui. A fé não é inimiga da razão. A religião bíblica não é inimiga da ciência. São âmbitos diferentes. Por isso mesmo, Calvino, quando comentava o Gênesis, escreveu algo muito significativo. Ele disse o seguinte: se você quiser achar ciência, não procure aqui no Gênesis, porque esse não é um livro sobre ciência. A fé não é inimiga da razão, mas a fé nos proporciona um modo por excelência de interagirmos com a realidade. E é por isso que quando a gente olha para a história do Ocidente, a gente vê a importância, irmãos, que o cristianismo tem para a civilização. A universidade nasce no seio do cristianismo. A preservação da grande sabedoria, do arcabouço da sabedoria da antiguidade clássica greco-romana, os filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os outros, foi mantido pelos mosteiros cristãos. Então, quem afirma que a fé é inimiga da razão e que a ciência e a religião são inimigas, desconhece a história da civilização ocidental. A fé, em segundo lugar, é um modo de conhecimento e de compreensão da realidade. Mas, em terceiro lugar, a fé, e a gente vê isso a partir do verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor. Olha a estrutura: pela fé, mais alguém, mais ação. É pela fé
É por causa da fé que Abel, e o autor aos Hebreus fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão. Verso 11, todos esses viveram pela fé. Irmãos, a fé não é para ficar aqui na nossa cabeça. A fé é um modo de vivermos a nossa vida. Diga amém. Quem vive pela fé não é um missionário que está na África e depende de ofertas. Não são os meus amigos missionários entre os Yanomamis, que ficam vencendo malária após malária. Eles vivem pela fé, pastor, vou ajudá-los. Quase com um tom assim de pena, sabe? E aí deposita suas moedas no gasofilácio para ajudar os missionários. Não, eu e você vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. A fé é um modo de vivermos a nossa vida. É certeza e prova, verso 1. É um modo de compreensão da realidade, verso 3. E a partir do 4, é um modo como Deus nos chama a vivermos a nossa vida. Diante disso, isso posto, portanto, irmãos, como diria o apóstolo Paulo, volte comigo a Marcos capítulo 9, e a gente vai ver um pouco. Depois de refletir um pouquinho sobre a fé, vamos meditar naquilo que eu chamei aqui de uma oração da fé. O que está acontecendo aqui? Um homem está profundamente angustiado. Eu não sei você, mas eu vejo nos sintomas, no quadro sintomático dessa possessão, eu vejo aqui um quadro de epilepsia, não é não? O menino convulsiona. E se você já presenciou uma convulsão, é muito assustador. Não precisa ser alguém que sofra de epilepsia, mas uma criança que tem uma queda, bate a cabeça, e aí entra em convulsão, é assustador. Os pais sabem do que eu estou falando aqui. O texto diz, onde quer que o apanhe, o joga no chão, espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. O pai está desesperado, irmãos. E eu creio, estou convencido de que essa oração aqui é uma oração muito importante para nós. E para você que talvez esteja vivendo aquilo que a gente chama de crise de fé. Há pelo menos 6 características nessa oração desse pai angustiado que eu queria partilhar com vocês. Não se assuste com o número 6. A primeira delas é que é uma oração fervorosa e urgente. Não é uma oração meia boca, como se diz em São Paulo. Pastor Gerson, eu não o vejo aqui no texto de joelhos. Eu não o vejo com mãos postas. Ele não está no quarto. Ele não está na sinagoga. Ele não está no templo. Por que você sugere que ele esteja orando? Por uma razão muito simples. Orar é falar com Deus por meio de Jesus. Diga amém. E é isso que esse homem faz. É isso que esse pai, de dentro do seu desespero, faz. E ele ora uma oração que é fervorosa e urgente. Comenta os adjetivos. É fervorosa, porque certamente ele não disse, recorra comigo, verso 17. Mestre, mestre. Sabe quando a gente ora assim, só para tirar um peso da consciência? Tem fervor, irmãos. O fervor é indicado pelo tom de voz que não aparece no texto, mas é óbvio, porque ele interrompe uma situação. Mestre! É uma pena que a entonação não esteja no texto, só a intenção. É fervorosa. E é urgente. Por que é urgente? O texto diz, e se você ler os textos que antecedem Marcos 14, a transfiguração, você vê que Jesus está vindo do monte, ele leva consigo seus discípulos mais próximos, seus cooperadores mais próximos. Eles têm uma experiência mística. A transfiguração é um trem de doido, como se diz em Minas. A que trem? Né? Jesus desce. O restante da sua turma, dos seus discípulos, está lá discutindo com os mestres da lei, com os escribas. Jesus se aproxima e diz o seguinte, verso 16, o que é que vocês estão discutindo, hein, pessoal?
Eu tenho uma fé, eu tenho uma experiência de oração muito burocrática, mas isso é eu que sou eu que sou pecador, né? Se eu estou ali, eu ia dizer, não cabe, não, tem que esperar aqui a hora. Eu tenho que me inscrever. Eu tenho que esperar o culto de oração de quarta-feira. Ei, quem está anotando os pedidos aqui? Com quem eu falo? Quem que é o Relações Públicas de Jesus? Não, ele interrompe, ele é inadequado, ele é inconveniente, e ele tem um fervor, porque o seu coração tem urgência de falar com Jesus. Queridos e queridas, nós vamos vencer esse tempo de crise de fé, exercitando a oração desse homem, uma oração fervorosa e urgente, diga amém. É para começar hoje. E é de joelhos dobrados, sim, genoflexa espiritualidade. Nós perdemos o Dr. Shedd ano passado também. Homem de oração. Homem de oração. Expressão que está sumindo do nosso vocabulário cristão. Você se refere aos grandes pregadores aí como homens de oração? As celebridades evangélicas. Fulano é um homem de oração, uma mulher de oração. E essa oração fervorosa, irmãos, é o caminho para a santidade. Vocês estão estudando avivamento. A filha do Dr. Shedd disse algo estupendo. Eu quisera que meus filhos falassem isso de mim. Oro por isso. Ah, pastor, a gente só sabia que meu pai era pecador porque ele dizia que era pecador. Porque ele confessava que era pecador. Gente que ora, irmãos, é gente santa. É gente que faz diferença nesse mundo apodrecido de pecado. Uma oração fervorosa e urgente. Comece hoje com fervor e com urgência, de modo inconveniente, dizer, mestre, tem compaixão de mim, Senhor. Segundo, uma oração que redefine o prioritário. Está um pouco conectado, né? Uma oração que redefine aquilo que é prioridade na nossa vida. A gente fala de prioridades, quais são as suas prioridades? Aí bagunçou, perdeu, dançou, porque não tem prioridade, tem prioridade, no singular. Não é? Prioridade. Ele chega ali, ele não fica assim, poxa, mas eles vão começar, Jesus quer entrar nessa discussão teológica ali que eles estão fazendo. Não, espera aí, então deixa, é importante. Não, essa oração que a gente precisa fazer, ela redefine o que é prioridade. Tem gente perdendo a fé, irmãos, porque fica discutindo, fica teologizando de forma estéril e inútil. Tem gente dizendo que Jesus não vai voltar mais. Tem gente dizendo que não adianta orar por doença física, porque Deus tem coisas mais importantes para fazer no mundo. Para com isso, diga amém. Essa oração redefine o que é prioritário. Não vou ficar discutindo teologia estéril, inútil. Eu vou orar, eu vou crer que Deus me ouve. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a Escritura. Terceiro lugar é uma oração realmente perseverante. Olha o que ele diz, Senhor, mestre, Rabi, eu pedi aos seus discípulos. Isso aqui já é uma segundo requerimento. Eu já estou estou entrando com recurso. Eu já pedi aos seus discípulos. Eu estou insistindo. Hebreus é demais esse capítulo 11, porque ele nos revela que os heróis da fé, essa gente que tem essa estatura espiritual, da qual eu não consigo nem me aproximar, foram muitos deles, morreram sem ver as suas promessas concretizadas. Portanto, diz o autor de Hebreus, numa expressão absolutamente poética e linda, homens dos quais o mundo não era. Vai orando, vai orando, vai orando. Com perseverança. 1, fervorosa e urgente. 2, redefine o que é prioridade. 3, realmente perseverante. 4, é uma oração contra demônios, sim ou não? Nessa conversa lá com Jeremias,
com o reverendo Jeremias, ele disse que quando começou a aparecer gente possessa na igreja, era um tal de presbítero, o pastor Josué se esconder atrás. Porque presbiteriano vai fazer o que a respeito, né? Baptista vai fazer o que a respeito, né? E ele disse que um dia desses estava numa padaria lá no bairro dele, na fila do pão, aquele jeito dele de mineiro, né? E uma senhora se aproximou dele e falou assim, sem nenhuma manipulação emocional aqui, tá, irmãos? Fecha parênteses. Olha a voz. Eu coloquei teu nome na boca do sapo, tu vai morrer. Uma mulher, uma senhora, tu vai morrer. Ele olhou assim e falou assim, shh, shh, quietinho, quietinho. Ó. A mulher caiu estribuchada no chão, assim. Ah, o que foi? Ele falou assim, não foi nada, minha filha. O que você vai querer? Pãozinho, brioche? O sujeito que quando começou esse negócio... É uma oração contra os demônios, sim ou não? Mas também é uma oração contra aquilo que Jesus chama de geração incrédula. Irmãos, o diabo... Vocês leram C.S. Lewis, Cartas do Coisa Ruim? Deviam ler esse livro é bom para chuchu. Cartas do Coisa Ruim. Um demônio velho começa a discipular, muitas aspas, né? Um demônio novo ou a respeito de como é que eles conseguiam afastar o cristão da fé e, enfim. Então, nesse livro fabuloso do C.S. Lewis, tem coisas absolutamente gozadas e reais, né? Por exemplo, o demônio mais velho diz assim, olha, não fica querendo sugerir que Deus não ouve oração, porque eles sabem que Deus ouve, até o diabo sabe disso, tem crente que não sabe. Você tem que sugerir na cabeça dele, bombardear, ficar mandando um spam, sabe assim, spam, videozinho no WhatsApp, dizendo assim, não ora não, você tem que orar só quando você tiver vontade. Porque senão você não vai ser uma oração sincera. O diabo é astuto, irmãos. Se traveste de anjo de luz? Claro que sim. O diabo tem milênios de experiência naquilo que ele faz, a saber, cite a Escritura, matar, roubar e destruir. Milênios de experiência. Só que a gente fica tão assim, né? Demônio aqui, demônio ali, essa coisa toda, né? Tinha um guitarrista na nossa igreja, genial, músico genial, cabelão assim, roqueiro, falou, pastor, você fala pouco do diabo, pastor, você tem que citar mais esse negócio de demônio na Bíblia. Eu falei, irmão, está amarradíssimo. Aqui a gente prega a cruz de Cristo. O foco aqui é no ressurreto. Não é no coisa ruim, do super traíra. Né? Então a gente fica, essa coisa assim, preste atenção na sutileza dessa geração idólatra. Pastor, meu filho não vê Harry Potter, porque tem muito bruxo. Né? Você tem que prestar atenção onde é que o diabo e essa geração, como é que essa geração idólatra está chegando lá na sua casa, né? Está permeando os meios de comunicação. Porque quando você vê Sexta-feira 13, Fred Krug e congêneres, é escrachado demais, você dá risada. Ou nem isso deveria fazer, né? Então preste atenção nessa geração incrédula. Tem um ateísmo bruto, gente que diz, quando eu morrer eu vou virar pó, você é um trouxa, você é um mané, fica aí crendo em céu, blá, blá, como diz meu filho Pablo, blá, 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 blá. Isso é o ateísmo bruto. Mas tem um ateísmo meio crise, assim, sabe? Então, às vezes é agnosticismo, às vezes é ateísmo. Tem o neo-ateísmo, que é uma grande bobagem. E tem o ateísmo dos crentes, que é um problema sério. Gente que não crê mais que Deus em Cristo acolhe as nossas orações e as responde segundo a sua vontade. Cuidado com essa geração incrédula.
Uma oração fervorosa e urgente, uma oração que redefine o prioritário, uma oração realmente perseverante, uma oração contra demônios, sim, mas contrária a essa geração incrédula. 5, penúltima, oração que redescobre ou descobre o coração compassivo de Jesus. Eu gosto tanto disso que quero reler com vocês o verso 21 e 22, já caminhando para a conclusão aqui, irmãos. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus demonstra que ele não tem pressa. O menino está espumando, está convulsionando, dominado, possuído por um demônio. E Jesus fica conversando, parece que tem uma consulta, assim, você vai levar, está com eczema, né? Um problema de pele. Quanto tempo tem isso aí, filho? Sabe médico bom, que você fica até com raiva, quer ir embora, mas ele fica ali te enrolando? Coisa rara, né? Jesus fica conversando. Irmão, Jesus não tem pressa. E eu ia dizer, Jesus tem amor, mas eu não vou dizer que ele tem amor, ele é amor. Isso toca o meu coração. Ele poderia resolver tudo rapidinho e falar, vamos continuar aí a discussão. O que vocês estão discutindo? Mas ele se interessa. Irmãos, o Deus da Bíblia se interessa pelo varejo das misérias do meu cotidiano e do seu. Filho, quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Senhor, é isso, é aquilo. Se podes, tudo é possível ao que crer. Essa oração que a gente precisa, irmãos. Uma oração que nos reapresente o coração compassivo do Senhor Jesus. Quase que eu faço assim, né? O coração compassivo de Jesus. Diga amém. Uma vez perguntaram para o grande teólogo alemão, maior teólogo protestante do século XX, Karl Barth. Dr. Barth, qual é a mensagem mais central e mais importante da Bíblia? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Barth, mas eu acho que está mais amoroso ultimamente. E ele disse assim, a mensagem central da Bíblia, ele já morava nos Estados Unidos, ele citou aquele corinho de criança. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Whitney Houston cantava isso, lembra? Sim, Cristo me ama, na Bíblia escrito está. Amém? Oração que vai manter a nossa fé saudável, nutrida, fecunda, viva, verdejante, florescendo. É uma oração na qual a gente redescobre o coração compassivo de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos repetir e fechar? Oração da fé. Não, ainda não. Oração da fé de um homem que diz, Senhor, ajuda-me, eu creio, mas eu tenho dúvidas. Como assim, né? Espera lá que eu fecho. Número 1, como é que é a oração desse pai? Uma oração fervorosa e urgente. Pastor, é chato repetir. Você esquece, meu irmão, eu também esqueço. Então vamos lá, uma oração fervorosa e urgente. Segundo, uma oração que redefine o prioritário. Segundo, uma oração realmente perseverante. Quase que dá vontade de dizer, no pain, no gain, não é? Sem sofrimento, não... mas espera aí, é graça. Sem graça, sem resposta de oração. Então não é esforço próprio, não. Mas graça é contrário de mérito e não de esforço. Amém ou não? Graça é contrário de mérito e não de esforço. Quarto, uma oração contra demônios, mas contrária a essa geração incrédula. Sim.
tem que enfrentar. Fala para o teu professor, você fica dizendo que tudo é relativo, então eu vou relativizar essa tua afirmação também. Você fica dizendo que não tem verdade absoluta, mas essa tua frase, querido, é uma verdade absoluta. Em frente. Não é fazer apologética bobinha, não. Mas erga a cabeça e diga, eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se encarnou em Cristo Jesus. 5, uma oração que redescubra o coração compassivo de Jesus. Uma oração que redescubra o coração compassivo de Jesus. 6, e aí é lindo, uma oração corajosamente sincera. Eu creio, Senhor, mas eu tenho dúvidas, esse homem disse. Senhor, eu creio. Eu estou aqui com fervor e com urgência. Eu estou aqui, eu estou redefinindo aquilo que é prioridade. É interessante essa conversa aí teológica, mas eu não quero saber desse negócio. Eu estou aqui porque eu sou perseverante. Já falei com teus discípulos, mas não tive deferimento. Eu sei que a gente vai enfrentar os demônios, e o Senhor está falando que a gente está numa geração incrédula, mas eu também estou percebendo que o Senhor é compassivo, o Senhor não tem pressa. Que isso? Mas eu sou sincero em admitir que eu oro, mas eu tenho dúvidas. Alistair McGrath é um teólogo muito importante, que tem me ajudado muito recentemente, e ele diz que a dúvida não é inimiga da fé. O que é inimiga da fé é a incredulidade. A dúvida faz parte do processo de construção, não é? de retomada da fé. Está provado aqui, está posto aqui. Jesus não censura o homem, censura? Jesus não censura. Se você está numa reunião de oração aqui, não é? E a gente canta só de estar em tua companhia, meu coração. E aí o pastor diz assim, quem tem um pedido de oração? E você fala, pastor, esse menino aqui precisa. Você crê? Eu tenho dúvidas. Me dá vontade de falar, eu não tenho tempo. Tenho preguiça. Não estou afim de... Não, Jesus não censura o homem, irmãos. Isso é espetacular. Isso é maravilhoso. O ideal, e aí eu termino, o ideal seria a gente ter muita fé e muita oração, não é? Já disse C.S. Lewis, num mundo ideal, num plano ideal, numa situação ideal, a oração seria um prazer e não um dever. Mas eu não imagino que você esteja na ponte aqui, sexta-feira, preso no trânsito, e aí dizendo, estou doido para chegar em casa, tomar um banho e orar até 11 horas. Mas você diz assim, cara, estou doido para chegar em casa, tomar um banho, pegar uma limonada luterana, para quem sabe ler, decifre, e assistir a temporada inteira de Walking Dead. Num plano ideal, a oração seria um prazer e não um dever. Mas a gente está longe disso, nós somos seres caídos. No plano real, no plano ideal seria muita fé e muita oração. No plano real, no chão da realidade das nossas vidas, é pouca fé e pouca oração. Mas no meio tem uma expressão que eu queria que você levasse. É melhor uma oração com pouca fé do que uma fé com pouca oração. Amém? É melhor uma oração precária. Aliás, prece vem de precários no latim. Inconcluso, necessitado, carente. Daí vem prece. Esse símbolo aqui, não é? Que a gente ensina as crianças e depois desaprende. Junta as mãozinhas, fala Papai do Céu. E depois o nosso neopaganismo ataca a picanha. E fala, desculpa, nem orei, né? Nós somos um péssimo exemplo para os nossos filhos, irmãos, eu incluído. O currículo oculto da nossa espiritualidade fala mais alto do que os nossos corinhos da escola dominical. Que Deus nos ajude. É melhor uma oração com pouca fé, feito esse Pai, do que uma fé, uma religiosidade, leia-se, entenda-se, uma religiosidade com pouca oração. Só para bater o cartão. Eu termino
chamando os irmãos aqui, com uma oração que saiu no Globo de ontem. Não vou falar o autor. Olha que coisa estupenda. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Penso em Ti todas as horas de todos os meus dias, ao acordar e me alimentar, ao trabalhar e me divertir. E a Tua existência povoa os meus sonhos à noite. Ao despertar, meu primeiro pensamento a Ti se dirige. Ao longo do dia, deixo-me guiar pela Tua luz. Ela refugia em tudo que me cerca. Parece letra de canção, né, Josué? Ela refugia em tudo que me cerca, das roupas que me vestem aos adereços que trazem encanto à minha vida. Com a Tua presença, sinto que os meus pés pisam em terra firme. Já a Tua ausência me entristece por atirar-me aos braços do desespero. Senhor, poupa-me da pobreza e conduze-me às trilhas da prosperidade. És a minha alegria e o meu consolo, pois em Ti deposito toda a minha confiança. O que seria de mim sem a Tua companhia? Parece estar parafraseando os Salmos, né? Em Ti ponho toda a minha segurança. Graças a Ti caminho pelas sendas, por sendas ladrilhadas de ouro. Tua divina luz resplandece em minha casa, em meu trabalho. Teu manto me cobre, e por isso todos me tratam com reverência. Teu miraculoso poder aplaca sofrimentos e dirime dificuldades. Eu vou cortar alguns trechos dessa belíssima oração. Por Ti sou capaz de correr riscos, infringir até leis humanas, suportar a mais fama. Tua atração e Teu fascínio me são irresistíveis. Eu Te amo acima de tudo e de todas as pessoas. Se Te afastas de mim, desfaleço, tomado por um sentimento de orfandade. És o meu guia e de Ti decorre minha saúde e minha felicidade. Quando Te aproximas, minha alma se rejubila. Quando Te afastas, a desolação me abate. Nada sou sem a Tua inefável presença. Nela encontro o meu valor e a razão do meu viver. No Teu poder não há fronteiras, nem obstáculos. És capaz de mudar os passos e o caráter dos homens e converter povos e nações aos seus desígnios. Meu Senhor e meu Deus, eis o Teu sagrado nome, aclamado e louvado por toda a terra. Dinheiro. Falaram até amém, porque é tão bonito, né? Eu levei um susto lendo isso aqui. É uma oração ao dinheiro. Assustador, né? O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Quando nós perdemos a fé, se é que aqueles que são chamados para a salvação perdem a fé, mas se você perder a fé ou achar que perdeu a fé, não é que você para de acreditar em Deus, no Deus da Bíblia. Você passa a acreditar em qualquer coisa, inclusive no dinheiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O que é fé? Em que cremos? Qual é o Deus que adoramos? A quem nos prostramos? A quem recorremos nas horas de desespero? E a quem agradecemos nos dias de fartura? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Confessamos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Confessamos, Senhor, que não perdemos a fé, nós mudamos de Deus, de divindade. O ateu mais ferrenho, e eu os respeito, mas o ateísta mais convicto, na verdade tem um Deus. Ele sabe que tem um Deus. A razão humana, a ciência humana, as realizações do braço do homem. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Converta-nos ao verdadeiro Deus e Criador dos céus e a terra, encarnado em Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou e que voltará. É isso que confessamos, Pai, uma fé histórica, uma fé que olha para trás, mas contempla com esperança o futuro.
Ele vive, Ele vive, eu creio, Ele nos ama, nós cremos. A sua graça, ó bendita graça de Cristo Jesus. Obrigado por essa noite na tua casa, na tua presença. Fortaleça a nossa fé, purifica a nossa fé, Senhor. É assim que oramos por causa de Jesus. Vamos dizer juntos, irmãos e irmãs, amém? Estou passando uns minutinhos, mas queria cantar uma canção, se os pastores me permitem, que ilustra um pouco essa crise de fé. Queria chamar o grupo querido, Cássio, Oséias, Claudinho, Daniel, a Cinha. Não sei se a Rebeca vai cantar essa com a gente. Chama-se O Pulso e a Pulsação. Muito bom estar com vocês, irmãos. Sentiu o coração estranhamente aquecido aqui? Ou comumente aquecido, como diria, como discordando de Wesley, diga amém. Eu creio, Senhor. Às vezes duvido, mas eu creio. Ajuda-me a vencer as dúvidas, que não apenas Satanás e os demônios semeiam no meu coração, mas que essa geração incrédula fica o tempo todo pregando, e eu fico dizendo amém, 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 amém. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos queridos. Oração é o pulso e a pulsação do crente, daquele que segue a Jesus Cristo de Nazaré. de oração. Vamos lá. Oração, Jesus presente, bem aqui do lado a me amar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é Ele. Ele fala. Oração, Jesus presente, bem aqui do
Oração, Jesus presente. Até cabe a minha fala, mas essencialmente. Mais uma vez, a congregação. Para não esquecer, irmãos. Oração, Jesus presente, bem aqui do lado. Oh, Jesus amado, até